Muito boa noite, internautas. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando o programa Chamando Vencedores, que é uma realização da igreja em Cosmópolis. Nosso local de reuniões aqui em Cosmópolis é na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. Nós nos reunimos ali todos os sábados, às 20 horas, e aos domingos, 9 horas da manhã. E o nosso encontro aqui na TV Jaguari é semanal, todas as terças, 18 horas e 30 minutos. Nosso tempo de programa aproximadamente 20 e 25 minutos. Então convidamos você a permanecer conosco até o final da edição deste programa. Desde já invocamos, clamamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para que possa nos encabeçar em toda a palavra aqui falada, compartilhada, possa ser a palavra do Senhor. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos compartilhar aqui, desfrutar de uma porção da palavra importantíssima para todos nós e nos serve de exemplos sobre a história do povo de Israel. Em 1 Coríntios capítulo 10, o título desse capítulo já nos diz Exemplos da história de Israel. E o apóstolo Paulo aqui diz no versículo 6, Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E no versículo 11 ele diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quando ele fala de fins dos séculos, ele se refere ao fim dos tempos, ou seja, sobre a volta do Senhor. O apóstolo Paulo está se referindo sobre a volta do Senhor, quando nós estamos claros de que a volta do Senhor está próxima, nós devemos estar mais atentos à palavra de Deus e sobre os exemplos, sobre as advertências que o Senhor nos faz. E o que ele diz aqui em 1 Coríntios são relatos sobre os fatos que aconteceram com o povo de Israel. E Paulo deixa bem claro aqui que os acontecimentos com o povo de Israel foram relatados na Bíblia, foram registrados para a nossa advertência e para servirem de exemplos para todos nós. Então, quando lermos a história do povo de Israel, os fatos que aconteceram com ele na palavra não é apenas fatos históricos, para termos conhecimento apenas e admirarmos com as coisas que aconteceram no passado com o povo de Israel. Ele serve, acima de tudo, como vida, como edificação para todos nós, seus filhos hoje, e também para advertência, para que não caiamos nas situações acontecidas com ele. Em Gênesis, capítulo 12, no versículo 1, diz assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E depois, logo adiante, no versículo 5, diz, Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Versículo 6, Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus faz uma promessa a Abraão. Olha, Abraão, farei de ti uma descendência que será abençoada sobre toda a terra. De ti farei uma descendência muito numerosa, uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei os teu nomes, se tu uma bênção. E prometeu a eles uma terra. Falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, o local onde ele habitava, o Ur dos Caldeus, vai para uma terra que te mostrarei. E essa terra é a terra de Canaã, no final do versículo 5, fica claro isso para nós. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ou seja, por causa do tempo, são muitos versículos que falam sobre a história de Israel, muitos versículos que eu citei e relatei aqui na minha lista, mas vou apenas citar, porque o nosso tempo não permite compartilhar todos eles. Mas é importantíssimo esses fatos aqui para ficar claro para nós o que Deus deseja, o que Deus tem para cada um de nós com esses fatos aqui acontecidos com o povo de Israel. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus procurava uma pessoa que tinha um coração para Deus, através do qual ele podia gerar uma nação, fazer da sua descendência um povo exclusivo dele, para representá-lo aqui nessa terra.
é um povo que Deus chama na Bíblia de reino de sacerdotes. Ele desejava um reino de sacerdotes que pudesse o expressar nessa terra. E ele tentou isso com a descendência de Abraão, que é o povo de Israel. Então Abraão já estava habitando aqui com a sua família, com a sua esposa, na terra de Canaã. E o versículo 10 diz que havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Os versículos seguintes mostram para nós que uma situação aconteceu ali no Egito, quando Abraão, tendo fome na terra de Canaã, desceu ao Egito em busca de sobrevivência, de sustento, e lá aconteceu um fato, o versículo seguinte mostra, que envergonhou Abraão e ele retornou à terra de Canaã. Tudo isso nós vemos um sentido espiritual por trás disso. Era o guardar de Deus para que Abraão não saísse da terra do Egito. No capítulo 13, no versículo 14, quando Abraão se separa de seu sobrinho Ló, novamente o Senhor reforça a promessa a Abraão de que lhe daria a terra de Canaã a ele. Versículo 14 diz: o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Uma coisa fica bastante claro para nós. A terra de Canaã representa a Cristo com as suas riquezas insondáveis. Há versículos, que eu não vou ler aqui por causa do tempo, que mostram que a terra de Canaã era muito rica em abundância. Então representa Cristo com as suas riquezas. Por um outro lado, representa o galardão que o Senhor promete a todos os seus filhos que forem fiéis, que forem vencedores em seguir o Senhor hoje, nesta era da igreja. Representa o reino que Deus tem para nos dar. O galardão está em Apocalipse capítulo 20. Ou seja, o prêmio que Deus deseja dar a todos os seus filhos que forem considerados vencedores hoje. Então esta riqueza também representada pela terra de Canaã. Era o ambiente apropriado que Deus desejava colocar os seus filhos ali, aquele povo separado para o Senhor. Aquele povo que o Senhor desejaria separar para Ele, para expressá-lo nessa terra, a descendência de Abraão. Então, no capítulo 17, aqui mesmo de Gênesis, versículo 15 e o 16, e também o versículo 21, nos mostra que Abraão, como Deus havia prometido uma descendência a ele, Abraão, que já era idoso, e sua esposa Sara, também idosa, Deus o abençoou e fez deles gerar um filho, Isaque, o filho da promessa, Isaque. Gênesis, capítulo 17, versículo 15 e 16, e também o versículo 21 que diz: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, a qual Sara te dará luz neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Então Deus fala a Abraão que o filho da promessa, ao qual ele cumprirá a promessa que ele fez a Abraão, é Isaque. Isaque, versículo 25 de Gênesis, capítulo 25, versículo 19 a 26, nos mostra que Isaque casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, que é Jacó e Esaú. E no versículo adiante, no capítulo 26, versículo 1 a 3, nos mostra que já Isaque, residindo na terra de Canaã, filho de Abraão e de Sara, nesse momento sobrevindo fome à terra de Canaã, onde ele habitava, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Porém, o Senhor impediu Isaque de descer à terra do Egito. Ou seja, o que aconteceu aqui? O Senhor já havia permitido uma situação de fome e de escassez na terra de Canaã com Abraão. A decisão de Abraão foi descer para o Egito em busca de sustento, de alimento. Lá aconteceu uma situação envergonhando Abraão e Abraão voltou para a terra de Canaã. Aqui já Isaque, adulto, com a sua família, também veio uma situação de fome e de escassez na terra de Canaã, que Deus havia dado para eles,
onde eles habitariam, a promessa de Deus que habitariam seguro, e Deus mesmo lhes sustentaria ali. Mas quando veio uma situação de fome, eles não creram nessa promessa de Deus, e num ato de preocupação e desespero, falta de fé, Isaac novamente, assim como fez seu pai, tenta descer a terra do Egito. Mas Deus impede. Versículo seguinte diz: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu disser. Habita nela, é a terra de Canaã, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então Deus impede Isaac de descer a terra de Canaã. E logo mais no capítulo 35, no versículo 10, Deus muda, aliás, eu pulei uma parte aqui. Isaac e teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, Deus muda o nome dele para Israel, está em Gênesis 35, versículo 10, porque ele continua a linhagem da promessa. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó casou-se e também teve filhos, teve 12 filhos, representando as 12 tribos de Israel. Isso está no mesmo capítulo 35, versículo 23 em diante. Mostra todos os filhos de Jacó. Então, nesse versículo 10 aqui, Deus muda o nome de Jacó e diz: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. E logo na sequência, ele tem os seus filhos, e aí mostra os 12 filhos dele, a partir do versículo 23, que representa as 12 tribos de Israel. É aqui a descendência de Abraão, a promessa que Deus havia feito, de dar à sua descendência a terra de Canaã, onde ele sustentaria e eles teriam abundância, e seriam o povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, para que a partir desse povo, Deus pudesse alcançar todas as pessoas na terra, pudesse a partir desse povo pregar o evangelho e alcançar outras pessoas. Deus havia feito uma promessa a eles. No capítulo 32 de Gênesis, a partir do versículo 1, 42, versículo 1, um dos filhos de Jacó, José, já habitava, foi vendido como escravo ao Egito, e lá habitando nas terras do Egito, como um servo do faraó, que governava o Egito naquela ocasião, José prosperou. Eu estou encurtando, sendo de uma forma bastante simples na história de Israel aqui, mas eu encorajo você a ler Gênesis, porque por causa do tempo não dá para me relatar todos os fatos. Mas o fato é que um dos filhos de Jacó foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo aos ismaelitas, e lá no Egito, sendo um servo de Faraó, tá? Ele interpretou alguns sonhos de Faraó e serviu a Faraó, e Faraó o colocou por governador do Egito. E nessa ocasião teve fome novamente na terra de Canaã, onde habitava Jacó e os seus 11 filhos e toda a sua descendência ali. Então o povo de Israel estava habitando na terra de Canaã, e pela terceira vez Deus permitiu fome e escassez na terra de Canaã. E eles novamente desceram ao Egito em busca de alimentação. Então no versículo 1 desse capítulo 42 diz: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido de que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Versículo 5: entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. O fato aqui é que novamente numa situação de escassez, o povo de Israel desce à terra do Egito em busca de sustento. O Egito, na Bíblia, representa então para nós o mundo de sustento. É o sistema mundano que fornece fartura para o povo, abundância. Não só na questão de alimentação, representa o mundo de sobrevivência, com todas as ferramentas que nele há.
Só que este mundo tem uma pessoa que o governa, que é Faraó. Então, Faraó aqui representa o inimigo de Deus, representa a pessoa de Satanás. Aquele que governa o mundo de sobrevivência com todo o seu sistema e todas as suas ferramentas. Logo mais adiante vamos ficar claro porque que Deus tentava impedir de que o povo, Abraão, Isaque, a descendência de Israel descesse para o Egito. No capítulo 45 de Gênesis, versículo 17, nos diz assim: Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura dessa terra. O que Faraó disse para José, seu governador? Olha, fala lá para seu pai e seus irmãos voltar à terra de Canaã, pegar todos os animais, todos que eles têm, e vir para o Egito, aonde eu lhe darei a fartura, e comereis com fartura e darei o melhor da terra do Egito para vocês. Como eu já disse, Faraó, prefigurando a pessoa de Satanás, aquele que governa este mundo, o sistema mundano, deseja que nós, num momento de provação, de fome, de escassez, que o Senhor pode permitir em nossa vida, para provar o que havia no nosso coração, Faraó deseja, ele nos convida a deixar o ambiente que Deus preparou para nosso sustento, que hoje nós podemos dizer que é a igreja, e vir para o mundo em busca de fartura, em busca de prazeres, em busca de sustento. Você e eu que está na igreja, no momento que o Senhor permite a nós para testar o nosso coração, permite alguma situação de escassez para nós, cuidado, que o Faraó pode te convidar a vir para o mundo, onde ele deseja te prender com as suas ferramentas. Não só na questão da sobrevivência, do sustento material, mas às vezes numa insatisfação, mesmo você sendo cristão, estando na igreja, o lugar preparado por Deus, com abundância, para que nós possamos representá-lo e ser o seu povo, propriedade exclusiva neste mundo, para que possamos expressá-lo e através de nós, Deus ter caminho para alcançar outras pessoas que ainda não o conhecem. Cuidado que neste momento de escassez, de tristeza, às vezes não somente a falta de alegria, mas de alguma outra decepção, que o inimigo possa trazer até nós e o Senhor permitir para provar o nosso coração, provar a nossa fé, às vezes nesse momento podemos receber o convite do inimigo de Deus. Venha para cá, traga toda a sua família, traga todos os seus bens, venha no mundo, aqui você vai ter fartura. O mundo pode te oferecer alegria, o mundo pode te oferecer prosperidade material, e por que não no mundo você tem até trabalho, mas o que pode acontecer nesse mundo é o que nos mostra em Êxodo capítulo 1. O povo de Israel, atendendo o convite de Faraó, desceu à terra do Egito e lá permaneceram, na terra do Egito. O que aconteceu é que eles habitaram na terra do Egito e eles foram se multiplicando, se tornaram fecundos, encheram a terra do Egito, ou seja, aumentou muito em número a descendência de Israel ali. Faleceu aquele Faraó, José, o governador, e veio um outro Faraó, que, como eu já disse, representa o inimigo de Deus, aquele que governa o mundo, o sistema mundano, e não conheceu todos os antepassados de José. E ele, vendo que a descendência de Israel era muito numerosa ali no Egito, escravizou o povo para que este povo não tomasse conta do Egito. Então, em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 7, diz exatamente isso que eu acabei de compartilhar. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso de vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra.
E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para o afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros. Então, Israel aqui, toda descendência de Deus, que tinha a promessa de Deus para ficar na terra de Canaã, que Deus mesmo lhe sustentaria ali, a terra seria abundante, no momento de fraqueza, de necessidade, não creram na palavra do Senhor e desceram à terra do Egito. O resultado é que eles encontraram abundância ali na terra do Egito, muita alegria, muita fartura, como o Faraó havia prometido a eles. Porém, eles se esqueceram do nome do Senhor. E ali permaneceram na terra do Egito. E acabou-se por vir outro Faraó e eles foram escravos, se tornaram escravos de Faraó. Quanto tempo permaneceram na terra do Egito? Se esqueceram do nome do Senhor? Atos, capítulo 7, no versículo 6, nos diz: E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. 400 anos foram escravos de Satanás, escravo de Faraó. Se esqueceram de Deus. Isso é uma advertência muito séria para todos nós. Cuidado para não descer à terra do Egito, ao mundo de sobrevivência. Se você está na igreja, está frio, afastado, não está tocando na pessoa do Senhor, clame a Ele. Em Êxodo mesmo, capítulo 2, no versículo 23 a 25 nos diz: Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. Por causa da servidão, clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Que aliança? Que ele lhe sustentaria o povo e cuidaria deles e nada lhes faltaria na terra de Canaã. Porém, não foi Deus que falhou, foi o próprio povo que no momento que foi testado a sua fé, abandonou Deus e toda a sua promessa e desceu ao Egito. E lá, por causa da abundância que eles tinham, se esqueceram do nome do Senhor. E passado 400 anos, por causa da escravidão e do sofrimento, eles lembraram da promessa que Deus havia feito no passado a eles, aos seus descendentes. E clamaram a Deus, e Deus ouvindo. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Para a sua condição. E no versículo 7, disse ainda o Senhor: Certamente vi e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. E por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Quando, passado 400 anos, quando o povo se lembrou da promessa do Senhor e clamaram, ou seja, invocaram o nome do Senhor, Deus ouviu, desceu e preparou libertação ao seu povo. E falou: vou levá-los de volta à terra que eu prometi, terra de Canaã, que mana leite e mel, aonde eles vão ter abundância. Deus cumpriu a sua promessa, os levando de volta à terra de Canaã. E versículo 13 diz assim: Disse Moisés a Deus. Moisés foi a pessoa separada por Deus, para através dele, usando ele como um instrumento, Deus libertaria o povo de Israel daquela escravidão e faria novamente voltá-lo à terra de Canaã, onde Deus lhe sustentaria. Então Moisés, após ouvir as instruções de Deus, como libertaria o povo de Israel, Moisés disse: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? O que eu ganhei nesse versículo aqui foi que o povo de Israel havia até se esquecido de Deus, nem reconhecia mais Deus. Passado tanto tempo, por causa da abundância, por causa da facilidade que eles tiveram no mundo,
do Egito, na terra do Egito, se esqueceram completamente de Deus, porque Moisés disse a Deus, quem eu vou dizer? Qual é o seu nome? Quando o próprio povo me perguntar, mas quem é? Qual é o nome de Deus? Quem é esse Deus que te enviou para nos libertar? Ou seja, Deus, o povo de Israel tinha até se esquecido de Deus. Então Deus responde a Moisés no versículo 14. Eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quando o povo de Israel questionasse a Moisés quem era esse Deus que tinha enviado ele para libertar o povo de Israel, Deus instruiu. Quando o povo disser qual é o meu nome, quando perguntar qual é o meu nome, diga, o eu sou me enviou para libertar vocês. Ou seja, Deus é o eu sou. Tudo que precisamos, nós estamos na igreja, nós precisamos de alegria, Deus diz, eu sou. Precisamos de paz, Ele nos diz, eu sou. Precisamos do quê? Sustento, Deus diz, eu sou. Você está na terra de Canaã hoje, você está na igreja, eu também estou na igreja. Mas mesmo assim, pode vir alguma situação de fome. Fome de alegria, fome de paz, fome de prosperidade, de sustento material. E fome física também, às vezes pode vir. O que você vai fazer? Correr para o mundo em busca de sustento ou permanece na terra de Canaã, permanece na igreja, aguardando a promessa de Deus e crendo na sua palavra? De toda essa história, que rapidamente aqui eu citei, eu tirei 4 conclusões que eu anotei aqui. A primeira é para termos cuidado nos momentos de provações, nós não buscarmos o mundo de fartura. O mundo que Satanás pode nos oferecer. De alegria no mundo, prosperidade que o mundo pode nos oferecer, a paz que o mundo pode nos dar, que o Senhor diz que é passageira. Segundo, quando alcançar a abundância, se porventura tivermos uma abundância que o mundo nos ofereça, cuidado para não se afastar de Deus, para não se esquecer do nome de Deus, como Israel esqueceu. E não ficar na escravidão, como o povo de Israel ficou. Terceiro, o resultado da abundância sempre vai ser escravidão espiritual. Cuidado, para que essa abundância saiba discernir se a abundância que você está tendo, que o mundo pode oferecer, vem de Deus ou vem de Faraó? Vem do inimigo de Deus? Vem do mundo ou vem do Senhor? Se vem do mundo, o resultado sempre vai ser escravidão. E lá, sendo escravo do inimigo de Deus, tendo muita fartura, entre aspas, pode se afastar do Senhor. Se você está invocando pouco o nome do Senhor, clamando pouco ao nome do Senhor, desfrutando pouco do Senhor, perdendo a vontade do desfrute da palavra, perdendo a vontade de ir às reuniões, de se reunir com os irmãos, cuidado que você pode estar caindo na escravidão de Faraó. E por último, quarta conclusão, mesmo em escravidão e longe de Deus, se você se encontra frio, se você que está ouvindo essa mensagem agora, se encontra um pouco frio diante do Senhor, já não consegue tocar mais no espírito da palavra, não consegue tocar mais no Senhor, está perdendo a vontade de ir nas reuniões, perdendo a vontade de invocar o nome do Senhor, perdendo a vontade de ter comunhão com os irmãos, mesmo você se encontrando nessa situação de frio, distante do Senhor, você já parou de invocar o nome do Senhor, mesmo que tenha passado tantos anos e você esteja longe de Deus, clame, invoque ao nome do Senhor e Ele proverá libertação para você. Ele enviará talvez uma pessoa para te dar uma palavra de vida e te libertar dessa condição. Temos que estar atentos ao falar do Senhor. O Senhor mesmo diz em Hebreus, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. De repente, até mesmo essa mensagem é uma provisão de Deus que possa chegar até você como uma libertação. E Deus está provendo uma pessoa. No passado, levantou Moisés para levar libertação ao povo de Israel. Hoje, talvez, Deus vai usar uma pessoa para te dar uma palavra, para chegar até você de advertência, para voltar ao nome do Senhor. Não importa quanto tempo. Clame a Deus e certamente Ele te libertará. Graças ao Senhor por esse Deus a quem servimos, na sua misericórdia, Ele sempre nos liberta, mesmo que
passamos 400 anos longe do Senhor. Ao invocar o seu nome, Ele nos libertará e estará atento a todo clamor que se fizer a Ele nesta terra. Louvado seja o Senhor.